depois vem outro repetitivo sobre repetitivo. Isso aconteceu, eu vou dar logo aqui uma explicação sobre isso. Primeiro, naquela questão que eu vou abordar mais detalhadamente depois, que é a questão daqueles chamados 5+5, em que o judiciário sempre entendeu de uma maneira, mas havia até a manifestação de algum dos ministros supremos, no sentido de simplesmente retalhar de vez a execução. Isso tudo começou quando surgiu o Superior Tribunal de Justiça. Quando nós estávamos aqui, quando ainda não tinha chegado a Pernambuco, ainda estava lá em Aracaju, no primeiro grau de jurisdição, ninguém tinha nenhuma dúvida sobre a questão da repetição do indébito. A repetição do indébito deve ser feita no modo, se você fez o pagamento hoje, a partir de hoje você tem 5 anos para pedir a devolução. Se você não fizer isso, opera-se a decadência ou a prescrição conforme o caso. Não vou nem detalhar qual dos dois aqui. Consumava-se o prazo. Um belo dia, surgiu uma teoria nova. E aí o STJ começou a dizer que esse prazo não devia se tomar em consideração não o dia do pagamento, mas o dia do lançamento. A partir daí, derrubou-se, porque isso é aquele princípio que o Fernando disse aqui no final, o Fernando disse aqui no final, que eu gostei muito do Rádio Grupo. Podia ser que isso não fosse a maneira mais justa, não, mas era a mais segura. Isso vinha há anos. O Supremo dizia isso, ninguém discutia, mas um dia bateu na ideia de alguém disse isso. O senhor conhece até o autor. Era meu colega do tribunal que conseguiu levar isso informalmente ao ouvido de um dos nossos queridos ministros da STJ. E daí surgiu toda essa insegurança, porque a partir daí surgiram N vertentes. Por exemplo, alguém disse, mas tem fatores também importantes. É a declaração de constitucionalidade. A declaração, se o tributo é inconstitucional, na verdade, é a partir daí que se conta o prazo da devolução. Mas que prazo, que momento é? Aí ele disse, é o momento em que declara ou da publicação do acordo? Aí eu isso é a publicação do acordo. Bom, e se houve embargo de declaração? Então foram surgindo diversas modificações, alterações, que acho que chegou um momento em que se partiu para a uniformização. E quando começaram essas discussões, eu me lembro que o saudoso ministro Humberto Gomes de Barros disse assim, minha gente, isso aqui não pode ser dessa maneira, tem que usar um critério só. É um critério que possa ser entendido pelo pessoal lá de Ponte, não sei o que lá, Giraldo Ponciano. Eu não sabia onde deve ser, depois descobri que é uma localidade pequena lá no estado de Alagoas, chama Giraldo Ponciano. Tem que ser entendido aqui e no Giraldo Ponciano. E então se estabeleceu, bom, da agora em diante, todos renunciam a qualquer outra ideia e passa a ser dos 5 anos em que deve ser efetuado o lançamento, mais 5 anos rigorosamente para consumar essa pressão. Faz o lançamento, construi o crédito, mais 5 anos de decadência. É a partir dali que se conta para 5 mais 5. Daí que vem essa história de 5 mais 5. Não obstante tudo isso, com isso se passaram anos. Mas esse não é só um caso. Eu procurei alencar aqui hoje, eu não sei se vai dar tempo, porque esse momento eu falo demais, é bem de eu vou passar rápido essas outras coisas, só para chegar logo nesses casos, que eu vejo que os outros pontos todos vão sendo. Pode tocar.
Vou só dizer rapidamente aqui a questão dos fatores de segurança jurídica. Nós temos aí na criação precedente judicial e a segurança jurídica, mostrando como ele é importante para esse ponto. Aliás, o livro recente do professor, que lá do Paraná, com o nome dele, professor de sobre o procedente jurídico, Marinoni, professor Marinoni, que gratidão, o livro disso. O professor Luiz Guilherme Marinoni, né? Ele escreveu um livro que está na segunda edição exatamente sobre o precedente judiciário, com a construção de um trabalho maravilhoso, procurando estabelecer um contato entre o nosso sistema e com o sistema do sistema americano e inglês. Mas, vamos aqui nesse ponto era só para lembrar o precedente e a necessidade que temos de haver a estabilidade também da nossa jurisprudência. Quer dizer, levar. Nisso tem alguma coisa que está colaborando hoje, que é não só o aprimoramento das súmulas, como também a extensão disso nos repetitivos malgrado que a crítica já foi lançada e que vamos explicar alguma coisa agora. Então vamos adiante. Ali, agora, exatamente, são os 3 pontos que gostaria de focar mais demoradamente. São fatores de segurança jurídica na criação do direito, a insegurança que oriunda do legislativo. Nós estamos vendo hoje esse problema, sobretudo com o Código Florestal. Nós não sabemos para onde vai. E são diversas pessoas e proprietários que estão querendo produzir e não sabem até onde ele pode usar aquele insumo tão importante na produção de alimentos aqui, e devido à falta de uma definição do Congresso Nacional. Na aplicação do direito, essa questão que já disse da insegurança proveniente do próprio Poder Judiciário e a corrupção ativa, passiva, que leva a uma insegurança decorrente da própria máquina arrecadadora, da própria máquina fiscal. Mas nós não vamos alongar. Vou agora aqui lembrar algumas leis tributárias que instituíram tributos que foram declarados inconstitucionais ou ilegais. Pode colocar. Isso aqui. Então vamos lá. Eu não vou poder falar demoradamente sobre cada um, mas os mais antigos vamos falando para os mais novos. Primeiro, o FNT. FNT foi cobrado, Fundo Nacional de Telecomunicações, um valor que era cobrado nas contas e que depois foi declarado inconstitucional. O IPI do crédito prêmio em 79. O IOF de 1980. O FIM Social em 1982. O empréstimo compulsório chamado de empréstimo calamidade. O empréstimo compulsório sobre viagens. O empréstimo compulsório sobre combustíveis e automóveis. Mas todos esses anteriores à Constituição de 88. Mas depois nós temos uma lista ainda maior. Vai lá. Ali está a correção monetária do imposto de renda de 1987. Isso foi no governo Sarney. Esse aqui eu vou até lembrar um caso, que lá em Pernambuco, aliás, eu estava em Aracaju, e eu estava em Aracaju, quando um advogado se aproximou e disse que saíram muitas críticas contra o governo Sarney, porque como é que fazia uma lei, que até Alberto Xavier escreveu um artigo
um parecer que dizia a dupla inconstitucionalidade do empréstimo, da correção monetária do imposto de renda. E esse advogado disse, olha, para mim nunca teve um governo tão bom. Porque ele tinha uma petição já formulada, ela entrava na justiça, foi uma coincidência, que todos os juízes federais do Brasil, sem um comunicar-se com o outro, concluíram que aquela cobrança é inconstitucional. Tal era a clareza dessa inconstitucionalidade. Mas naquela época, a receita tinha uma filosofia, é de cobra. Quando quem passa, passa. E quem quer reclamar, se devolve. É verdade que devolvia com pagamento honorário do advogado. E daí porque esse advogado dizia para mim que nunca viu um governo tão bom. Porque nunca ele tinha ganhado tanto dinheiro. O SLF, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, de 88, a taxa da CASEX, fim social com o aumento das suas alíquotas, o INSS cobrando também sobre autônomos, empresários e abusos em 1989, o imposto sobre o lucro líquido, o rural com respeito às empresas urbanas, o IOF sobre ouro em 1990, veja que já estamos em 90, continua mesmo depois da Constituição de 88, PIS/COFINS quanto às vendas não recebidas, o INCRA de 1991, FGTS, princípio da anterioridade da Lei Complementar 110, o INSS sobre agroindústrias e o seguro apagão, que foi esse último agora de 2002, a Lei 10.438. Quer dizer, está aí um elenco de leis que de algum modo foram consideradas ou total ou parcialmente inconstitucionais, mostrando um certo desprezo pela ordem jurídica na medida e pela própria segurança na medida em que se fazem essas cobranças absurdas que só fazem retardar, atrasar, em nada contribui para o aperfeiçoamento do sistema tributário brasileiro. Estou apenas com mais 5 minutos e vamos agora falar rapidamente sobre as fórmulas usadas para contornar as decisões do STF ou do STJ. É que, muitas vezes, depois que o Poder Executivo leis e tenta contornar a decisão do STF. Muitas vezes, uma série de normas, vou dar só dois exemplinhos aqui rápido. As leis são declaradas constitucionais, mas o governo insiste em cobrar de alguma maneira. Então, por exemplo, houve a declaração de inconstitucionalidade naquela taxa de iluminação pública, criada por uma disposição aí, uma lei determinada. Então, o que o governo fez? Tomou a sua maioria, chamou o Congresso e disse, eu quero uma solução. Mudou o título. Em vez de chamar taxa, vai chamar agora contribuição para custeio sobre serviço de iluminação pública. E ela passou a ser constitucional, porque essa figura da contribuição dá margem para uma gama enorme de liberdade do governo. O outro ponto foi a Lei Complementar 118, que fixou em 5 anos a contar do pagamento indevido, exatamente o prazo prescricional da ação de petição de inquérito. Veja bem, essa lei, no rigor dos princípios, aquilo que o Heleno falou sobre o rádio, em princípio ela estaria certa, porque o que ela fez foi restaurar aquele sistema que sempre foi dominante, o prazo de 5 anos. Mas, naquele momento, é uma lei verdadeiramente inconstitucional, porque o que a lei está procurando é contornar uma jurisprudência pacífica no STJ,
que dizia que